Boa noite, turma. Tudo bem? Turma, na aula de hoje irei falar sobre conceitos de velocidade e a defasagem angular em máquinas elétricas assíncronas, tá? Então iremos continuar o conteúdo aí que nós iniciamos na aula passada. Bacana. Para essa aula de hoje teremos os seguintes objetivos. Vou falar da partida do motor de indução em função da defasagem, defasagem angular do campo magnético, definição do conceito de escorregamento para os motores de indução trifásico, curva de torque para o motor de indução trifásico, tá? Então nós estudaremos também uma parte gráfica aí, não muito a fundo, mas passarei aí os principais conceitos. Bacana. Então, falando aí da velocidade das máquinas, né, temos que a constituição do campo magnético girante, que foi demonstrada anteriormente, ela apresenta uma velocidade que é diretamente proporcional à frequência da rede. Portanto, um ciclo de corrente é um ciclo de fluxo magnético, tá certo? E uma volta do campo magnético girante, né, ali no enrolamento, né, de dois polos, né, ou seja, a frequência da corrente gera para nós a velocidade do campo magnético, tá? Então, a frequência da corrente está relacionada diretamente com velocidade do campo magnético. Assim, a velocidade do campo magnético girante, ou velocidade síncrona, né, também é conhecido dessa forma, é dado por ns igual a F, né, que seria rotações por segundo, pois o F é a frequência Hertz, né, ciclos por segundo. Só que no caso o ns, como ele tem mais polos, né, ele não tem apenas um polo, ele tem dois polos, né? O campo magnético é gerado por ímãs, né? Polo norte, polo sul. Então ele tem aí alguns polos, tá certo? E na análise aqui a gente trabalha com pares de polos, por isso que é P dividido por 2. Por que pares de polos? Se eu tenho um sistema com polo, eu tenho norte-sul, né? Se eu tenho dois polos, eu tenho norte-sul, né? Tenho, então, em geral, 2, 4, 6, né? Porque o ímã, né, que gera o campo magnético, tem polo norte e polo sul. E essa fórmula, né, ajeitando ela vai ficar com essa característica aqui. Velocidade síncrona do campo girante igual 2 vezes a frequência da rede dividida pelo número de polos. Ou ainda, velocidade síncrona é 120 vezes frequência elétrica dividido por número de polos em RPM, rotações por minuto. Tá? Essa unidade aqui é uma unidade muito usual aí quando se vai falar de máquinas elétricas. Portanto, a fórmula que se utiliza é esta daqui. Legal. Falando agora um pouco da partida, né? Para a partida de MIT, e aqui eu coloquei essa definição, MIT, que é motor de indução trifásica, tá? Então, M de motor, I de indução, T de trifásico. Liga-se um enrolamento trifásico, a tensão da rede, né, para partir esse tipo de máquina, e então gira o campo girante no enrolamento do estator a plena velocidade, ou seja, velocidade síncrona, que é relacionada aí diretamente com a frequência, né? Sua influência se faz sentir também sobre o enrolamento do rotor, tá? Rotor, parte que rotaciona, tá certo? Estator, parte estática. Sua influência faz sentido também no enrolamento do rotor e induz neste, sucessivamente, tensões alternadas com a frequência da rede, tá? Então, beleza.
Então eu tenho, nesse caso, um sistema muito similar ao transformador. Máquina de indução tem uma característica muito parecida aí com o transformador, quando está parado, né? Porque eu tenho enrolamento no estator e tenho enrolamento no rotor, né? Rotor bobinado, né? Por exemplo, tem enrolamento ali. Então, o enrolamento do estator é injetado uma tensão alternada, variante no tempo com uma certa frequência, então induz no rotor, obviamente, tensão também, alternada com a mesma frequência. As correntes que se estabelecem nas bobinas são defasadas entre si e originam no rotor um campo comum girante cujos polos de nome contrário estão atrasados de 90 graus em relação aos do campo girante do estator. Então tem que existir uma defasagem para que exista o torque de partida da máquina, tá? Sem a defasagem, né? Esse ângulo de 90 graus vem nos dizer isso. Sem a defasagem não temos torque, tá? E essa defasagem pode ser dada aí pela regra da mão direita. Legal. Desta forma, é possível, já na fase de partida do motor, né, desenvolver um conjugado constante entre os polos do estator e do rotor, cuja grandeza é da ordem de 2 a 3 vezes o conjugado nominal. 2 a 3 vezes o conjugado nominal, é muita coisa, tá? Que é capaz de vencer a inércia da massa do rotor e da carga plena, né? E também de colocar em movimento o rotor a partir do seu estado de repouso. Então eu não preciso de nenhum dispositivo auxiliar de partida para esse motor, porque ele tem um conjugado de partida de 2 ou 3 vezes o nominal, né? Então qual que é a capacidade de torque dessa máquina? É tantos Nm. Na partida é 2 ou 3 vezes esse tanto. Então parte uma carga em nominal tranquilamente, tá? Por isso que esse motor aí ele é muito utilizado em termos práticos, né, para 90 ou 95% das aplicações industriais hoje em dia, porque ele é muito versátil, né? Pode ser aplicado aí numa ampla gama de tarefas industriais, né, e processos industriais. Legal, agora eu vou definir o conceito de escorregamento, né, para o motor. E nesse conceito temos o seguinte: o rotor, portanto, não deve ter uma rotação síncrona. Tá? O rotor ele não pode ter essa rotação síncrona porque senão não existe aquela defasagem da corrente lá, aqueles 90 graus que foi comentado ali, com relação ao estator e o rotor, tá? E daí não gera torque. Então a velocidade do rotor obrigatoriamente não pode ser síncrona, tá? Motivo pelo qual este tipo de motor é chamado de motor assíncrono. Se ele fosse síncrono, teria a mesma velocidade que a velocidade lá do estator, que é a velocidade síncrona. Como a velocidade do rotor não é síncrona, ela é assíncrona, tá? Por isso do nome do motor. A diferença de rotação entre o rotor e o campo girante é chamada de escorregamento. E sua indicação é feita pela porcentagem da rotação do campo girante do estator na partida e seu valor é de 100%, certo? Professor, mas por que é 100%? É muito simples. Aqui temos a formulinha do escorregamento. NS menos NR sobre NS vezes 100%. Poxa, NS e NR, professor. NS é a velocidade do campo magnético girante, em RPM, rotações por minuto. E NR é a velocidade do eixo acoplado ao rotor do motor, né, no nosso MIT, motor de indução trifásico, também em RPM. Então pensa assim, puxa, o motor está parado. Se ele está parado, o eixo tem repouso, está parado, a carga não está em movimento. Legal. Se a carga não está em movimento, qual a velocidade do rotor? 0, ele está parado, não está girando, né? Então, na partida, eu tenho o quê? Eu tenho qualquer número aqui
menos 0 dividido por ele mesmo. Se fosse 1000, por exemplo, 1000 menos 0 dá 1000. 1000 dividido por 1000 dá 1. 1 vezes 100, 100%. Tá? Por isso que na partida o valor é 100%. Porque o rotor ele não entrou ainda em rotação, mas está partindo. No instante após a partida, ele já está em rotação e buscando aquela velocidade denominada velocidade de regime permanente. Legal, agora eu vou falar um pouco da curva de torque versus velocidade. Na realidade, essa velocidade aqui, rotação, está relacionado aí também ao escorregamento, tá? Vamos lá. A figura ao lado mostra uma variação da característica de conjugado, né, de torque aqui na vertical, velocidade e escorregamento nas condições de partida, carga e sobrecarga, tá certo? Então aqui a partida é logo do início, né? Então aquele momento que eu falei lá, 2, 3 vezes o valor nominal, né? Então você pega aqui, opa, partiu o motor, ele vai acelerando, tá? Ele chega num valor aqui, que é o valor nominal, né? Ele tem a rotação nominal, ele vai ter, portanto, um conjugado ou torque nominal, e ele está no parâmetro nominal. Além disso daqui, ele está em sobrecarga, certo? Escorregamento, tensão no rotor e frequência no rotor também são chamados ali de tensão de escorregamento e frequências de escorregamento, tá certo? São os máximos na partida e os menores em vazio e crescem com o aumento da carga até o seu valor máximo, tá? Então o que acontece? Aqui eu tenho um escorregamento que ele é muito próximo a 1, né? Aliás, aqui ele é muito próximo a 1. Na partida ele é próximo a 1 e ele vem decaindo até um valor nominal. Esse valor nominal é muito pequeno, tá, turma? Poxa, esse valor aqui, ó, em termos práticos, varia aí de 2 a 5%, tá? Não é muito superior a isso. Quando ultrapassa esses 2%, 5%, daí ele está numa operação com torque maior, tá? Um torque maior que o nominal, ele já está em sobrecarga, né? Então não é interessante que o motor fique em sobrecarga, por quê? Torque é reflexo de corrente, tá? Se eu tenho mais corrente, meu motor tem que suportar aquela corrente. O motor é feito de cabo, fio, tá? Se o condutor ele não suporta a corrente, o que acontece? Ele queima, deixa de funcionar, tá? Então o motor ele queima se ele está em sobrecarga, tá? Mas se ele tiver ali com um escorregamento muito alto, ele não aguenta nada, né? Ele fica sem torque praticamente, que é a característica aqui chamada de vazio, tá certo? Vazio. Então o que acontece é isso, tá? Eu tenho um escorregamento zero quando eu não tenho torque, e aqui na partida o escorregamento é máximo, aquele 100%, ou em termos absolutos vale 1, tá? É isso que a gente adota. Aqui eu trago dois exemplos, esse é o primeiro. Eu peço para calcular aí a velocidade síncrona, né, do campo magnético girante em RPM e em radianos por segundo. Nossa, radianos por segundo, o que é isso? Vou passar a definição. RPM já vimos, né? De um motor trifásico com 4 polos e alimentado em 380/60 Hz. Formulinha do RPM, 120 frequência dividido pelo número de polos. Portanto, muito fácil. Pega o 120, multiplica a frequência e divide pelo número de polos. Tudo dado aqui, né? Então dá 1800 RPM, ou seja, eu tenho 1800 rotações por minuto, ou 1800 giros ali do motor, 360 graus em 1 minuto. Bastante, né?
Definição radianos por segundo seria o NS, calculado em RPM, vezes 2π dividido por 60. Ah, professor, por que disso? Por que não usar só RPM? Porque para calcular torque, calcular potência, né, parâmetros que a gente vai ver na sequência aí de estudo, precisamos do radianos por segundo. Eu não posso utilizar o RPM porque em termos aí de grandezas físicas, né, não se encaixa aí com o modelo que existe aí para análise de motores, tá? Então a gente tem que transformar em radianos por segundo. Então já vamos praticar aqui, né? Ó. Pega aqui os 1800, multiplica por 2π, divide por 60 e chegaremos em 188,50 radianos por segundo. Então, esses dois parâmetros aqui são parâmetros de velocidade do campo magnético girante do estator. Ah, professor, é possível ultrapassar 1800 radianos por segundo? 1800 radianos por segundo não, é 1800 rotações por minuto? Nesse motor, não. Ué, por que não? Porque 1800 é velocidade síncrona. É a velocidade da rede elétrica. Tá? 60 Hz ele é diretamente proporcional a NS, não esqueçam disso. Então, como que eu vou ser mais rápido que a rede elétrica que me alimenta, né? No caso, um motor de indução? Impossível. Não tem como. Tá? Então, 1800 RPM, rotações por minuto, é a velocidade máxima que nós temos para esse motor, ou ainda 188,5 radianos por segundo, né? Que também seria a velocidade máxima em radianos por segundo. Conhecida como velocidade angular, tá, turma? Que a gente trabalha aí com ângulo em radianos, né? E o barra segundos que está relacionado à frequência, que está dentro aqui da fórmula do ômega. Agora, cálculo de escorregamento, né? Esse daqui é interessante, porque eu pego peço para calcular escorregamento de um motor de indução trifásico com velocidade nominal de 1150 rotações por minuto, 6 polos, né? Alimentado em 220 e 60 Hz. Puxa vida, já sei, professor, a velocidade é 1150. Então, velocidade nominal, é aquela velocidade lá do gráfico anterior. Então, nós temos aí 1150 rotações por minuto no eixo, tá? No eixo da máquina, no eixo mecânico, nós temos 1150 rotações por minuto. 6 polos são os polos magnéticos gerados ali pela tensão da rede. E alimentação trifásica 220 e 60 Hz. Professor, como que fecha o motor? A gente vai ver na aula? Vai ver na aula, vai ver aí os tipos de fechamento, partida, a gente vai comentar um pouco nas próximas aulas. Aqui nós temos a formulinha da velocidade, né? Já vimos que é bem simples a aplicação, frequência 60 Hz, número de polos 6, né? Substituo na fórmula, calculando a velocidade, temos 1.200 rotações por minuto, 1.200 RPM. Então, qual a velocidade máxima desse motor? Seria 1.200 rotações por minuto. Né? Nossa, professor, mas não é nessa velocidade que o motor fica sem torque? Nessa velocidade o motor não arrasta nada, ele fica sem força alguma. Né? Você está exigindo velocidade máxima nele, significa que não há defasagem entre o campo magnético do estator com o rotor. Sem defasagem de campos magnéticos, não existe a indução de correntes trifásicas, né, ali no rotor. Com isso, sem indução de corrente, não há torque, tá certo? Então, se o rotor atingisse 1.200 RPM, não teria torque. Como ele está ali em 1.150 RPM, tem torque e nós temos um escorregamento. Tá? Para calcular o escorregamento, NS menos NR sobre NS vezes 100. O NS, velocidade síncrona, 1.200. NR, velocidade do rotor, 1.150. Né? Subtraio, divido por 1.200, multiplico por 100%. Chegamos em 4,17%. Opa, é um escorregamento aí comercial, né? Você acha em motores com esse tipo aí de característica. Normalmente você vai falar ali motor curva N, né?
um dos mais utilizados aí, tem diversos tipos aí de curvas, né, para motor de indução, e essas curvas estão relacionadas também ao torque de partida e aplicação prática, né, que eu vou comentar também nas próximas aulas. Perceba que a gente tem bastante conteúdo, né, a ser ainda abordado, mas eu vou fazer um apanhado geral e trazer aí nas próximas aulas, né, embora tenhamos poucas aulas até o fim aí, eu vou trazer aí os conceitos, os principais conceitos, para que vocês tenham aí esse conhecimento, que é um conhecimento muito importante aí para a carreira, né, para os técnicos em mecatrônica. Certo, turma? Grato a todos aí pela atenção nessa aula. Qualquer dúvida, eu estou no Microsoft Teams durante a aula. Mandem as perguntas, as dúvidas lá, para que vocês possam compreender aí o conteúdo, os conceitos e realizar aí da melhor forma possível as tarefas. Certo? Grato a todos, bons estudos, até!